Olá, queridos amigos, tudo bem? Saudações alfa-sirianas a todos. Eu sou Rui Mendes e estou aqui para gravar mais um vídeo. E dessa vez o vídeo que eu tenho para fazer vai ser um pouco diferente dos vídeos que vocês estão acostumados a ver. Eu estou gravando esse vídeo de maneira especial porque eu gostaria de falar um pouco sobre as Olimpíadas, os Jogos Olímpicos. Porque à medida em que eu navego na internet e frequento a minha timeline do Facebook, eu percebo que um nível de irritação muito grande vai sendo alimentado dentro de mim, principalmente quando eu vejo pessoas torcendo, pessoas felizes, porque alguém que elas não conhecem ganhou uma medalha. Então eu gostaria de abordar um pouco esse tema para que as pessoas pudessem se situar e ter um pouco mais de noção a respeito de tudo que elas estão fazendo, porque eventos como os Jogos Olímpicos são excessivamente contagiantes. As pessoas acabam seguindo a manada de maneira que elas não compreendem o que de fato está acontecendo. Bom, para falar sobre os Jogos Olímpicos é importante entender a origem deles. Os Jogos Olímpicos da Era Antiga têm a sua origem no século 8 a.C. e funcionaram com considerável êxito até mais ou menos o século 5 depois de Cristo. Essa origem, assim como o fim dos Jogos Olímpicos da Era Antiga, sempre esteve envolvidos em mistérios e lendas que até hoje não se tem uma compreensão ideal a respeito do que foram os Jogos Olímpicos nessa época. Existem versões da história que dizem que em 393 d.C., o imperador Teodósio I tratou de proibir, censurar os Jogos Olímpicos justamente porque os cultos pagãos que não faziam parte do cristianismo estavam proibidos. Outros historiadores dizem que Teodósio II, filho dele, ordenou a destruição de todos os templos da Grécia, de maneira que somente depois do século XIX é que os Jogos Olímpicos voltaram, como o que a gente conhece hoje em dia como os Jogos Olímpicos da Era Moderna. Então, quer dizer, essa breve história a respeito dos imperadores Teodósio e da origem dos Jogos Olímpicos na Era Antiga é como todas as histórias contadas ou que tem o cristianismo envolvido. Bastante obscura, dá explicações sem levar em consideração detalhes, sem levar em consideração pesquisas paralelas, entre outras coisas. Mas o que a gente sabe com certeza é que algo que funcionava do século 8 a.C. até o século 5 d.C. deixou de existir justamente por causa do cristianismo. E o mesmo está acontecendo com uma série de culturas, principalmente no que tange o Brasil, graças a essa mesma religião, né? Então hoje em dia a gente tem uma parcela considerável da população brasileira, principalmente a de alto poder aquisitivo, se entregando de maneira emocional, sem nenhum tipo de inteligência ou raciocínio, às religiões, seja as religiões de cunho cristão, católico, seja as religiões de cunho cristão evangélico, espiritista, entre outras coisas. Mas a questão é que hoje nós temos diferentes classes sociais se entregando ao mesmo tipo de culto religioso. E claro, se a gente volta lá atrás para entender o porquê das Olimpíadas, nós compreenderemos que nossas elites, cansadas dos prejuízos e karmas da guerra, decidiram criar um entretenimento que pudesse unir os povos sem a necessidade de matar, sem a necessidade de derramar sangue um do outro. E assim foi feito. E dessa maneira, aquilo que antes era belicismo, aquilo que antes era carnificina, passou a ser uma competição esportiva que tratou de catapultar a humanidade desde uma perspectiva coletiva, de uma psicosfera, digamos assim, baseada no Coliseu, para essa psicosfera que a gente vive hoje, baseada nos Jogos Olímpicos. Então, do ponto de vista consciencial, do ponto de vista energético e vibratório, nós evoluímos muito pouco
seja do século 8 a.C. até hoje, ou seja do século XIX, que compreende as Olimpíadas da Era Moderna, até os nossos dias. E isso se faz bastante insinuante, isso se faz bastante provocativo num país como o Brasil. Se o nosso país tivesse certas coisas básicas resolvidas, talvez não fosse problema ter os Jogos Olímpicos. Mas uma vez que nós estamos passando por um processo de golpe, realmente não faz sentido qualquer tipo de festa, qualquer tipo de comemoração, ainda que essa tenha outros motivos para ser feita, e seja feita e siga sendo feita. A questão não é fazer, a questão é desfrutar, a questão é curtir. E uma das coisas que mais me chamou a atenção nessas Olimpíadas foi logo que aquela judoca conseguiu a sua medalha de ouro, o clima de revolta em que a vitória dela acontece. Por quê? Porque meios de comunicação, assim como vizinhos, entre outras estruturas coletivistas, estão o tempo todo tentando nos convencer de que a partir do momento em que um atleta ganha uma medalha, ele cumpriu a missão na vida dele. Mas aí, porém, vem as reportagens e mostram a vida que esse atleta tinha, tudo o que ele precisava fazer, todos os sacrifícios que ele se sujeitou para conseguir treinar, para conseguir ir para a Olimpíada, para conseguir, por fim, conseguir essa medalha. Agora, então, que sentido faz que depois de tudo isso, esse atleta se sinta orgulhoso por ter se humilhado, sabendo que as coisas não vão ser resolvidas e que todos aqueles que venham da mesma condição social que ele e queiram ser atletas, terão de passar pela mesma miserabilidade que aquele atleta que hoje é campeão passou. Então, esse vídeo está sendo criado justamente para que vocês percebam o processo de lavagem cerebral por detrás desses grandes eventos das nossas elites. Que vantagem existe em você ter sido militar a sua vida inteira e ganhar uma medalha, se quando as Olimpíadas acabam, para só ter outra daqui 4 anos, você volta a ser o mesmo merda, você volta a ser o mesmo babaca de caserna, que não tem grana para fazer porra nenhuma, mas fica feliz da vida porque o governo manda você para os Jogos Olímpicos. Então, quer dizer, no final das contas, se não houvesse golpe, talvez as coisas fossem muito pior com um sorriso no rosto. Por quê? Porque vocês estariam alabando a pessoa da Dilma, ou a pessoa do Lula, ou a pessoa de quem quer que seja que tenha conseguido esses Jogos Olímpicos, e esquecendo a grande verdade que governa o nosso país. Seja a verdade do nepotismo, seja a verdade do racismo, seja a verdade do militarismo. Então, no final das contas, a gente tem que agradecer esses gênios do mal, seja o Eduardo Cunha ou Michel Temer, porque graças a esses caras, pela primeira vez na história do Brasil em 500 e poucos anos, as nossas elites estão expostas. Os nossos atletas e militares não têm como fugir do grande ridículo, que é ficar ganhando medalhinha numa merda de uma competição, enquanto o maior sacerdote satanista, matador de criança, recém-nascida, canibal, assume a presidência da República. Então o que esses Jogos Olímpicos estão mostrando pra gente? Que no Brasil não existem pessoas sérias, que no Brasil não existem pessoas machas, pessoas com culhão. Os Jogos Olímpicos estão mostrando pra gente que toda a polícia é corrupta, não importa quanto grande seja a boa intenção do babaca fardado que quer ser honesto. E existem. A questão é que não adianta existir pessoas honestas se o sistema está desenhado para que todos sejam corruptos. E é assim na porra da polícia, é assim na faculdade, é assim na merda das Olimpíadas. Que as elites façam esses jogos e que as empresas que patrocinam esses jogos tenham lucro é algo compreensível. Que as pessoas que são da classe C e B no Brasil e que votaram nesse governo que foi derrubado pelos golpistas
sigam protestando através de camisetas ou de frases escritas na palma da mão, fora Temer. Fora Temer o caralho! O Temer já tá lá. É fora burrice, é fora mentira, é fora medalha. Pra que ganhar medalha? Se quando as competições acabam, a mentira continua governando a vida de todos. Isso está errado. E eu não tenho esperança em acabar com os Jogos Olímpicos através de um vídeo de 10, 20 minutos. Mas eu tenho esperança sim, em tocar o coração de vocês. Hoje nós somos 3.000 pessoas que assinam esse canal e a cada novo vídeo, algumas comentam, outras criticam, enfim. Não me importa. Se eu conseguir fazer com que um apenas de vocês desista de alimentar, seja através da televisão, seja através da torcida, seja através dos produtos que patrocinam, não comprando, entre outras coisas. Eu não sei por que eu estou aqui fazendo esse vídeo, mas eu sei a revolta que eu tenho sentido. Principalmente quando eu estou lá no Facebook e vejo pessoas pobres, pessoas infelizes, pessoas que vivem de salário, pessoas que estão fodidas, que estão na merda, que não vão durar muito tempo dentro do cinturão fotônico. Essas pessoas ficam felizes da vida, porque uma negra que sempre sofreu racismo no país mais racista do mundo ganha uma merda de uma medalha de ouro. Ela teve que ser militar para conseguir fazer isso. E o que é um militar? Um militar é um fulaninho programado para matar, a uma voz de comando de um superior, que ele não tem preparo para julgar, que ele não tem preparo para raciocinar. Basta que aquele infeliz dê uma ordem e ele vai atirar. Isso é um militar. E isso vai acabar. Nós não vamos durar mais 100 anos nesse planeta alimentando culturas militarizadas. E é por isso que as nossas elites estão desesperadas, patrocinando Bolsonaros da vida, para ver se você consegue ou se mantém como idiota mais uns 100, 150 anos, que é o tempo que eles precisam para criar alguns arrebatamentos e continuar mandando na sua alma. Então quer dizer, as Olimpíadas tem sido o evento que tem provado que todos os setores, seja social, profissional, cultural, no Brasil, estão feitos por pessoas que não chegam a ser sequer cidadãos, porque são trabalhadores perdedores. É óbvio que daqui uma semana tudo isso que eu estou falando e acusando pode mudar, depende apenas da atitude de vocês. Então quer dizer, hoje em dia quando a gente vê o que é a Polícia Federal no Brasil, o que é a classe de magistrados no Brasil, o que é a Polícia Militar no Brasil, o que são as Forças Armadas no Brasil, Marinha, Aeronáutica, Exército. Eu sei o que são. Eu convivi com pessoas quando morava no Brasil, da Marinha, da Polícia, do Exército. E todas essas pessoas são almas recicladas pelo cristianismo. Por quê? Porque eles sempre tiveram dentro dessa perspectiva gladiador. Desde o Império Romano é que eles vêm ganhando a vida dessa maneira. Só mudou o ponto da linha do tempo em que eles atuam. A tarefa que eles fazem é exatamente a mesma. Matar quando o superior manda. Esconder. Mentir. É isso que fazem as polícias. É isso que fazem as Forças Armadas. É isso que fazem os políticos. Agora, claro, não todos. Para toda regra existe exceção. Aí quando um camarada consegue melhorar as coisas, graças a uma merda de um canal de TV que metralha notícias, vocês destruíram tudo o que ele fez. E claro, quando eu estou falando de vocês, eu estou falando dos coletivos, eu não posso responsabilizar nenhum indivíduo pelo que o Brasil é. E quando eu me dei conta disso foi que eu decidi ser imigrante. Por quê? Porque essa mentalidade, foda-se tudo, vamos fazer festa, é o que predomina nesse país. E eu creio que essa mentalidade teria me matado se eu tivesse continuado no país. Por isso eu preferi ser um imigrante legal. Por isso eu preferi encarar o acaso, apostar em mim mesmo. Que é o que vocês não fazem. Por quê? Porque vocês têm uma merda de um ícone.
Ou seja, você não quer entrar em contato com a sua cor de pele, negro. Você não quer entrar em contato com o seu verdadeiro passado lá no Egito. Por quê? Porque você tem preguiça de estudar. Existem milhões de pessoas, como eu, encarnados como branco, que são negras, que são índias, e que encarnaram como branco justamente para ter essa oportunidade de estar aqui falando essas coisas. Porque se vocês me escutam e compram os meus serviços, pode ter certeza que é porque minha pele não é de cor negra, e porque a minha cultura não é ameríndia. Porque se fosse, vocês automaticamente rechaçariam tudo que eu sou. Porque foi dessa maneira que a alma de vocês, reciclada pelo cristianismo, foi programada, foi configurada. E tudo que está acontecendo no Brasil hoje comprova isso. Que vocês não têm poder nenhum, que vocês não têm força de vontade, que vocês não querem saber de nada que não seja festa. Eu tenho vergonha dos militares desse país. Eu tenho vergonha de todos esses atletas ridículos. Ridículos. Não tem um atleta medalhista que não esteja profundamente infeliz e cheio de tensão, com os rins fudidos, com a merda do fígado fudido, com os intestinos fudidos, seja por causa do estresse que ele absorve para poder treinar e ter a porra da medalha, ou seja porque tem uma alimentação de merda, que é a alimentação que todo mundo tem todos os dias no Brasil: arroz, feijão, carne e massa. Então quer dizer, tá tudo errado, gente. Vocês não têm nada para comemorar, salvo alguns indivíduos que realmente são vencedores, como eu, como Lula. Essas pessoas sim têm o que comemorar. Vocês não. E não é porque eu estou dizendo, é porque o Temer está lá. A partir do momento em que esse golpe foi dado, as pessoas que têm um mínimo de conhecimento, as pessoas que têm um mínimo de sensibilidade, têm que escolher um lado. Não dá para ficar neutro diante de uma realidade como essa. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, pedindo encarecidamente para vocês que tenham consciência. Não precisa deixar de desfrutar os jogos uma vez que eles já estão acontecendo, mas presta atenção em você mesmo. Fica atento aos seus processos de deslumbre. Como eu estou abismado com o processo de deslumbre desses atletas. Esses atletas não fazem um país melhor. E que sentido tem, quando existem pessoas morrendo de fome ou necessitando de coisas básicas, realizar competições? Isso só beneficia o capitalismo. Isso só beneficia as elites. Isso só beneficia o materialismo. Eu estou falando com você, torcedor. Eu não estou falando apenas com você, atleta. Eu estou falando com você que é infeliz, que se recusa a desligar a merda do televisor porque acredita de verdade que não tem outra coisa para te fazer feliz. Porra, a gente está no século XXI, gente. Tem internet, tem ativismo, tem maconha, tem um monte de coisa para vocês fazerem. Mas vocês insistem em assistir essa bosta dessa Rede Globo. Vocês insistem em se informar através do Jornal Nacional. E não é só vocês não, é na minha família também. Tá tudo errado e alguém tem que dizer isso. Alguém tem que falar que esses Jogos Olímpicos apenas confirmam que vocês são otários, que vocês são ridículos, que vocês não caminham com as próprias pernas, que a Rede Globo segue sendo, e vai ser por um bom tempo, a grande muleta de vocês. Enquanto não fecharem a merda da Rede Globo, enquanto não fecharem a merda do Vaticano e levarem aquela corja de pedófilo preso, vocês vão continuar repetindo o que o aparelho projetor diz para vocês repetirem. E foi dessa maneira que derrubaram a presidenta. Foi dessa maneira que enfiaram esses caras ridículos no poder judiciário. E eu falo com propriedade, porque eu sou filho de um juiz. E esse cara foi o cara mais corrupto que eu conheci. Não existe ninguém na classe magistral, na classe de magistrados, que seja honesto, porque eles estão comprometidos com aquela classe há milhões de anos, ou há muitas encarnações, entende? Deixem de ser otário. Vocês acham de verdade que o juiz Moro é honesto? Vocês acham de verdade que na Polícia Federal não tem corrupção? Então o que a gente vê no Brasil de hoje é uma batata quente assando, e cada um joga para a mão do outro. Agora sabe na mão de quem essa batata não vai assar? De duas pessoas, do Lula e da Dilma. Porque antes eu não acreditava, mas agora eu acredito piamente na honestidade desses caras. Porque a maneira como escorraçaram eles, não só agora através da imprensa, mas a vida toda,
Se eles tivessem qualquer coisa que pudesse levar eles presos, já estariam. Não estão e não vão, porque não tem nada contra eles. Isso é o que eu acredito. Eu não posso provar nada, mas a conclusão que eu chego é que existem dois núcleos de fascismo no Brasil. Um deles é a Rede Globo e o outro é a ignorância do povo. Por quê? Porque esse povo quer festa. Eles não estão preocupados em entregar as riquezas para um poder predador que vem de fora, chamado Estados Unidos, porque eles não conhecem nada disso. Tudo que eles conhecem, absorveram através de Hollywood, absorveram através da programação global, que mistura exatamente isso. Ativismo político com estilo de vida esportivo, pobres negros desdentados felizes, ricos solidários, tudo mentira. Então esse Brasil que você acredita e confirma através de uma publicidade muito bem feita, é mentira. E os Jogos Olímpicos estão acontecendo dessa maneira desastrosa, graças a isso. E no final das contas, desde a perspectiva espiritual, nós temos que agradecer esses filhos da puta. Por quê? Porque eles estão permitindo que o Brasil viva um período de verdade em que todos são obrigados a se posicionar. Não existe mais neutralidade no Brasil. Eu moro fora do Brasil. Eu não precisava estar aqui fazendo esse vídeo. Mas eu estou fazendo. Justamente porque o que está acontecendo no nosso país é uma questão de nível mundial. Se vocês estudarem a respeito das máfias, se vocês estudarem a respeito do que é a Cabala Negra, que controlou esse planeta por mais de milênios e agora está sendo rendida graças a diferentes poderes de ordem terrestres e extraterrestres, que estão tratando de tomar o poder de assalto. Então percebam que a atitude destrutiva de certos satanistas como Temer e seus amigos está permitindo que a verdade brilhe de uma maneira jamais esperada ou acontecida ao longo da história. Ao mesmo tempo, a magia branca das religiões está tratando de destruir a vida das pessoas que querem estar identificadas com o rebanho evangélico. E sabe por que você quer estar identificado com esse rebanho evangélico? Porque você não tem coragem de ser você mesmo. Porque para ser você mesmo você tem que admitir, não sei. E aí você tem que crer. Para depois conhecer, julgar e cobrar, como a gente conversa nos outros vídeos. Mas enfim, esse vídeo não é para ensinar nada. Esse vídeo é para protestar. Esse vídeo é para buscar pessoas que tenham sensibilidade e interesse em compreender a verdade, mas de repente não tenham ferramentas para deixar de ser Maria vai com as outras. Então não tenha vergonha de estar só diante desses coletivos que creem ser felizes porque comemoram, porque riem, porque gritam, porque torcem. Agora é o momento de você ser um indivíduo. Agora é o momento de você ser você mesmo. Priorizar os seus projetos de vida. Parar de fazer média com o sistema matrixiano, seja através do voto, seja através da participação como espectador nos Jogos Olímpicos. Não dá mais, gente, para ficar apontando o dedo para o Michel Temer, enquanto você tem 3 dedos apontados para a sua cara. Claro que agora é um pouco tarde para falar de tudo isso. Os jogos já estão aí, e como eu aprendi, você não pode lutar contra algo que já está funcionando e vencer. A única coisa que você pode fazer é criar outros sistemas que transformem isso em obsoleto. Sabe que na Suécia eles se recusaram a fazer os Jogos Olímpicos de 2022 justamente para investir na realidade social do país. Agora, claro, não dá para comparar o Brasil com a Suécia, justamente porque o Brasil é um país gigantesco, com vários países dentro dele. Por isso que talvez o caso seja perder a fé nos políticos, perder a fé no sistema democrático, porque ele já se comprovou como algo violante, como algo frágil, como algo inútil. Que tal se a partir de agora, com todos esses exemplos
que nos deixam entrar em contato com a verdade, seja a respeito da democracia, seja a respeito dos Jogos Olímpicos. Que tal se nesse momento nós decidirmos ser nós mesmos, seja como humano, seja como indivíduo, seja como uma entidade galáctica? Só depende de você entrar em contato com tudo isso. E como eu sei que tem muitas pessoas que gostam muito dos vídeos que a Casa Real Sagrada de Sirius Grey Alpha tem feito aqui, eu achei que era importante fazer esse vídeo, mudando um pouco o tom da nossa conversa, cobrando aqueles que querem estar ombro a ombro com os irmãos ascensionados, como alguns já me escreveram, mas que não conseguem realizar um pagamento em dia, ou não consegue coisa simples, como não mentir. Já pensou o que seria do nosso país se as pessoas das Forças Armadas, que estão lá ganhando medalhas, fossem honestas consigo mesmas, ao invés de fazer silêncio, porque afinal de contas elas conseguiram medalha e receberam o patrocínio para poder treinar? Então, quer dizer, tudo se trata de um bando de gente pobre e desesperada, com um sonho. E a partir do momento em que esse pobre desesperado tem um sonho, todo mundo acha lindo ver ele dar a bunda para conseguir realizar esse sonho. Sem vaseline, com areia. É claro que eu estou falando de maneira metafórica. Mas se vocês conhecessem a realidade dos negros no Brasil, se vocês conhecessem a realidade dos militares no Brasil, ou das pessoas que estão na Marinha, saberiam que essas estruturas estão cheias de vampiros fisiológicos, da mesma maneira que as elites brasileiras estão ali mamando nas tetas, nas nossas tetas, porque nós somos a força de trabalho desse país. Ainda que eu esteja trabalhando fora, tudo que eu faço nesses vídeos e etc. é em português. Então o fato de que a minha base não esteja aí é para que eu não morra, é para que não me matem. Esse é o principal motivo que me transformou em imigrante. Eu não poderia ser feliz nessa psicosfera. Vocês me matariam de asfixia, justamente porque, diante das verdades que eu posso verbalizar, num lugar como o Brasil, ela não faz a menor diferença. E isso criaria uma frustração em mim, que me deixaria triste, que me deixaria depressivo. E eu sei que se eu não tivesse saído desse país, eu já estaria morto. Ou estaria profundamente enfermo, profundamente doente. Como eu vejo que a grande maioria de vocês estão. Não existe uma pessoa que seja telespectadora da Rede Globo. Não existe uma pessoa que consuma os stand-up comedies e que não seja profundamente enferma, depressiva e mentirosa. E eu não falo isso porque eu queira ofender as pessoas que consomem essas coisas todas. Eu falo isso porque eu sou médico e eu trato as pessoas que sofrem as sequelas desse tipo de programação, muitas vezes ao longo de mais de uma vida. Portanto, amigos, é muito importante que vocês tenham não somente livre-arbítrio, mas a atitude de utilizar esse livre-arbítrio a favor de vocês mesmos. Porque, do contrário, vocês serão manipulados e muito provavelmente terão as suas almas recicladas. Como nós estamos vendo esses políticos da direita terem suas ideias recicladas por coisas que aconteceram no mundo há mais de 50, 60 anos atrás. Anos antes desse golpe, as pessoas que hoje deram o golpe fizeram uma máquina de publicidade tremenda, dizendo que haveria um golpe comunista, porque o PT isso, porque o PT aquilo. E olha agora quem são os verdadeiros golpistas. E eu quero deixar bem claro, eu não recebo dinheiro do Partido dos Trabalhadores, eu não sou militante da esquerda. Aliás, se eles tiverem interesse e estiverem dispostos a pagar para me ter falando verdades, para mim não seria problema nenhum fazer isso. A questão é que eu não dependo do dinheiro ou do investimento de outros seres para fazer aquilo que eu quero, para fazer aquilo que eu tenho que fazer.
E uma das coisas que eu tenho que fazer é dizer a verdade. Todas as pessoas que estão torcendo nas Olimpíadas são grandes perdedores. Todas as pessoas que estão ganhando medalhas nas Olimpíadas também são duplamente perdedores. Perdedores porque abriram mão de tudo para conseguir uma merda de uma medalha e ficaram não sei quanto tempo treinando só para isso. E em segundo lugar, duplamente perdedores. Porque uma vez que conseguiram isso, nada muda. Olha o Pelé, olha o Popó, olha todos esses esportistas que foram incorporados pela Matrix, pela Rede Globo. Eles não conseguem sair de um nível de mediocridade, que é o que o povo brasileiro inteiro pratica. E aí quando surge um sujeito que nem eu, é acusado de arrogante, é dito isso, é dito aquilo. Foda-se. Eu não estou aqui para fazer as pessoas acreditarem em mim. Eu não estou aqui para reunir seguidores. Eu estou aqui para compartilhar informação. Eu estou aqui para melhorar as minhas condições de sobrevivência. Eu estou aqui para praticar o livre-arbítrio. Eu estou aqui para praticar o meu direito à comunicação e à livre expressão. É para isso que eu estou aqui. Só que às vezes eu fico puto, às vezes eu fico chateado. E hoje, especialmente, eu me senti assim. Quando eu vi que as pessoas não estão entendendo nada a respeito dos Jogos Olímpicos, a respeito da política em nosso país, a respeito do mundo globalizado. É muito difícil esperar uma atitude adulta ou amiga de seres que não saíram da adolescência e estão vivendo dentro de um conceito de adolescência profundamente destrutivo, profundamente predador. É como se no final das contas a programação global tivesse plantado a semente de um desejo em todos os corações brasileiros, nos dos homens, de ser alguém com as mesmas oportunidades, aparência, força e etc. de um Alexandre Frota. E o mesmo passa com as mulheres e outros personagens, seja do mundo pornô, seja do mundo carnavalesco, enfim. O que vocês devem entender é que nem PT nem PSDB são estruturas tão perigosas como as estruturas de comunicação Rede Globo e SBT. Na verdade são as mesmas estruturas, porém uma está voltada para um público mais ignorante e miserável, a outra está voltada para um público que tem terceiro grau e foi para os Estados Unidos, Europa. Eu espero de verdade que vocês ponham a mão na consciência e que vídeos como esse incentivem vocês que são indivíduos a buscarem melhores ocupações do que ser mero espectador dos eventos que as nossas elites criam para nos distrair e, se possível, também reciclar a nossa alma. Peço perdão pela minha energia e impositividade e gostaria de contar com a colaboração de todos para poder criar um mundo melhor. Muito obrigado a todos, amigos, e desfrutem os Jogos Olímpicos. Namastê.